6 de julho, domingo. Muito obrigado por estar acompanhando esse vídeo aqui no site Finance News ou pelo canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Eu vou fazer aqui no vídeo de hoje o estudo desses papéis, tá, pessoal? Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Tem vários ativos com uma configuração bem interessante do ponto de vista gráfico, né? E eu vou ressaltar aqui com vocês alguns deles, tá? Então nós vamos começar o nosso estudo pelo índice Bovespa, como sempre, Petri 4 e Vale 3, que são ativos aí que são bastante demandados, né? Tem dois papéis aqui que eu gostei do gráfico e vou compartilhar com vocês, que é a B3 e a Caixa Seguridade. E tem dois ativos que foram pedidos para estudar, tá? Que é a Gerdau e o Banco do Brasil, BBAS3. Eu lembro a vocês que isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, esse vídeo, ele é tão somente um estudo. O propósito aqui é educacional. O propósito aqui, o objetivo não é falar para vocês onde tem que comprar, onde tem que vender, não. É mostrar um gráfico que eu selecionei para mim, né, para minha carteira, e compartilho isso com vocês para estimular vocês a fazerem o estudo de vocês, tá? Então, de acordo com o perfil de risco, com a metodologia, com a experiência de cada um, vocês façam a sua própria análise a partir daquilo que eu compartilhar com vocês, certo? Então, por favor, não entendam o que eu vou falar como recomendação. Vamos lá. Índice Bovespa. O índice fez um importante rompimento de máxima histórica. Isso não é pouca coisa, tá, pessoal? Rompeu ali a região dos 140.381, máxima histórica anterior, né? E desde então vem fazendo novas máximas, tá? O que é normal, né? Após romper bater novos recordes, após romper uma máxima histórica. Vejam que as médias apontam para cima, tanto a de 9 períodos, né? Aqui eu estou usando média simples, tá, pessoal? Quanto a de 21 períodos. Apontam para cima. O que me incomoda um pouquinho é o volume, tá? Normal esse volume aqui na semana que encerrou ter sido menor, em função aí do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. O mercado americano nos traz muito fluxo, nos traz muito volume, né? E então foi feriado e na quinta fechou mais cedo o mercado por lá. Então aqui o volume foi um pouquinho menor. O que eu gostaria de ver é o índice fazendo novas máximas e com o volume aumentando, o volume dando suporte a novos recordes, tá? Vamos lá. Se o Ibovespa ele sinaliza que vai continuar rompendo máximas, né? Se fechar aí acima dos 141.563, tá? Se fizer um pullback, se fizer um recuo, ele tende a encontrar suporte onde? Suporte no topo rompido. O topo principal é o histórico, né, que foi rompido lá em final de maio, né, ou seja, na região de 140.381, ele tende a encontrar um suporte, tá? Se vier uma queda um pouquinho mais forte, a faixa dos 139.988, tecnicamente também é um suporte. E as médias, né? 137.792, média de 9, média de 21 é um suporte, tá? E a média de 9, que é essa linha azul mais fina, em 137.982 também tecnicamente é um suporte. Quero ver com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui no semanal a gente tem uma clara tendência de alta. Como é que a gente sabe disso? Porque os fundos são cada vez mais altos, tá? Vejam que rompeu topo histórico, deixou um candle bonito na semana, né? Uma alta de 3,11%. Vamos ver se o índice dá sequência à sua tendência principal, que é uma tendência de alta, tá? Médias apontam para cima e o que eu gostaria de ver é o volume melhorando, né? Vamos ver se esse volume melhora um pouco, tá? Então aí fica aí para vocês observarem, né? Caso o índice venha a fazer um recuo, o topo anterior, né, o topo histórico, 143,81 é um ponto de suporte, tá? Caso venha a fazer uma queda um pouco mais intensa, lá a região dos 137 mil, essa aqui, ó, a região dos 137.469 também é um ponto tecnicamente de suporte, assim como a média de 9, 137.678 também tecnicamente é um suporte. Observem que a média de 9 no semanal do Ibovespa
tem sido uma região de suporte técnico, porque ele toca e volta a subir. Tá? São vários toques ali desde março, né? Em abril chegou a cruzar para baixo, mas se recuperou para baixo da média de 9, né? E volta a subir. Então a média de 9 é o que tem sido o suporte. Nesse momento não é a média de 21, tá? Não é a linha azul mais forte, é a média de 9. Fez um recuo importante o índice, né? Vejam que estava afastado, aí o que ele faz? Fez um recuo até a média de 9, tá? Ou seja, ele fez ali uma correção importante, né? Toca na média de 9, já volta a subir de novo. Passou algumas semanas sobre ela, já volta a subir novamente. Então a média de 9 é um ponto importante do índice Bovespa, tá? Para quem não aproveitou essa subida aí, tem que ficar de olho num possível correção do Ibovespa até esses pontos que eu mencionei, tá? De imediato quero ver com vocês o gráfico da Petri 4. Depois a gente olha o da Vale. Petri 4 no semanal. O que a gente pode dizer, né? O ativo ele toca numa região relevante, que é a média de 21, essa linha aqui, né, mais forte, né? Que a média de 21 no semanal da Petri 4, esse aqui é o gráfico semanal, está em R$ 32,22. Toca lá, sentiu a resistência, fechou um pouquinho abaixo. O que nós gostaríamos de ver é a Petri 4 fechando acima da média de 21. Tá? Esse é o dever de casa para quem quer comprar a Petri 4 para um prazo mais longo. Para, no caso, uma operação de position trading, aquelas operações que duram meses, tá? Vários meses, para um prazo mais longo, no caso, né? Nesse tempo gráfico, resistência além da média, né, de 21, Petri 4 no semanal tem resistência então em 32,22 e também 33,34, ok? Suporte, nós temos um suporte na média de 9, 31,14. Quero ver com vocês o gráfico diário da Petri 4, tá? Olha, gente, esse gráfico aqui não é ruim. Olha aqui, ó. Veja, sobe, né? Faz um teste de fundo, volta a subir. Toca na média de 21, né? E volta a subir. Está aqui andando de lado, resistência imediata desse ativo, na Petri 4 no diário, 32,39. Rompendo 32,39, se voltar a subir, próxima resistência importante é no topinho ali do dia, deixado ali no dia 23 a máxima do dia 23 ali de junho, né? Em 33,34. Então lá é uma região de resistência, tá? Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Vamos facilitar aqui o nosso estudo. Petri 4, nessa região ali dos 33,34, nessa faixa de preço, não exatamente ali, mas nessa faixa, né, é uma resistência. E aí eu pergunto, será que a Petri 4 vai encontrar forças para subir, romper a faixa ali de 33 e 34, né? Romper e fazer, né, fazer aqui vamos pegar aqui, ó, fazer uma onda aqui para cima, né? Uma perna de alta. Será que vai ter condições de fazer isso? Tá? Será que vai ter força para fazer isso? Será que os comprados vão reunir força para lançar para cima ali uma perna de alta? Aí nós poderíamos colocar aqui a ferramenta de Fibonacci. Vamos elaborar, vamos pensar em hipótese, tá, pessoal? Se a gente botar Fibo aqui, ó, vamos botar aqui, aí você puxa aqui para baixo até um provável fundo aqui de uma onda 2 e aí a gente localiza o número 100. Então Fibo estaria nos dizendo que R$ 35,59, se caso venha a expandir uma perna de alta, pode ser um alvo, 35,59, tá? 35,59, se a gente olhar aqui para a esquerda do gráfico, é onde nós temos um topo, né? Um topo deixado lá em março, comecinho de abril, antes da Petri 4 cair com força, tá? Então ele não é ruim, ainda não é bom, mas pode vir a ficar muito bom,
tá? Vamos ver aí os próximos candles aqui da Petri 4, certo? No meu estudo é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá, pessoal? A respeito quem tem uma avaliação diferente, um entendimento diferente aí do gráfico da Petri 4. A Vale 3, gente, a Vale 3 fez um movimento muito bonito aí, vem fazendo, né? E ela rompe, isso é muito importante, né? Ela rompe a Vale 3 no diário, uma tendência de baixa, né? Tínhamos uma tendência de baixa iniciada aqui no mês de maio, olha aqui, ó. Nós vemos que é uma tendência de baixa porque, tecnicamente, os fundos estavam cada vez mais fundos, tá? E agora nós temos um zigue-zague para cima. Onde é que está esse zigue-zague, né? Aqui, ó. Foi um zigue-zague muito rápido, né? Observem aqui comigo, ó. Faz um fundo mais fundo, perna de alta, um teste rápido aqui, né? Muito rápido e curto, de uma ondinha 2 aqui, e depois lança uma onda 3 bonita para cima, né? A compra, gente, ocorreu aqui, ó. Quem comprou, quem entrou, quem estava acompanhando a Vale 3, tecnicamente a melhor compra foi em 53,09 por ali, né? Tá, nessa faixa de preço. A outra foi aqui em 54,07. Comprar agora a Vale é assumir um pouco de risco. Por quê? Porque está longe das médias, tá? Está longe da média de 9 e longe da média de 21, tá? Então, para quem faz um adequado manejo do risco, vai esperar o quê? Vai esperar o papel fazer uma correção, que é o que ele já está fazendo, né? A Vale 3 está fazendo uma correção aqui no gráfico diário, tá? Sentiu uma resistência lá naquela faixa de preço dos 5,5,69, 5,5,70, né? E vem fazendo uma correção. Essa correção pode vir até onde? Se for uma correção com um pouco mais de força, ali eu vou citar aqui para vocês os pontos técnicos de suporte, né? Então nós temos aqui a faixa dos 54,47, depois temos a faixa aqui dos 54,19, 54,04, tá? Todos são pontos técnicos de suporte, 53,78 nessas regiões ali, né? 53,69, quem sabe aqui na média, tá? A média também é um suporte, média de 9, 53,06. Bom, vindo até essas regiões e voltando a subir e rompendo a máxima ali de R$ 55,88, ali pode ser um ponto de entrada para quem gosta de operar esse tipo de ativo, né? Com alvo onde? Com alvo lá na região dos 58,42 por ali, né? Que é o topo, um topo deixado lá em março, tá? Antes da Vale ter uma queda muito acentuada, ok? Mas o ideal é que antes o ativo no diário faça uma correção, tá? Para facilitar aí o manejo do risco, certo? O ativo pode continuar caindo sem corrigir mais? Sim, ele pode voltar nessa segunda já. O minério aí tem se valorizado, né, na China. Então o ativo pode subir com força aqui, parar essa correção por aqui mesmo, né? O mercado pode tudo, né, gente? A gente costuma falar isso, né? Aqui no semanal da Vale 3, nós temos até o momento tão somente um repique, né? Olha aqui, ó, repicou. Esse repique aqui vem com aumento de volume, olha o volume aqui, ó. Mesmo numa semana aí de menos liquidez no mercado, né? A Vale consegue aumentar um pouquinho o volume, isso é bem positivo, tá, pessoal? E nesse tempo gráfico, próxima resistência, caso continue subindo, 58,45, tá? Resistência imediata é nessa faixa ali dos R$ 55,88. O que eu gostaria de ver a Vale fazendo nesse tempo gráfico semanal? Sentir resistência, testar a fundo e armar uma onda 3 para cima. Aí ficaria um papel bem interessante, tá? Vamos olhar aqui agora vamos ver aqui os pontos de suporte nesse tempo gráfico, né? Nesse tempo gráfico, um suporte bem importante é o da média de 21 períodos, 5,394, ok? Tá? Lembrando que esses dois candles de alta aqui, eles servem para romper, né, uma tendência de baixa aqui da Vale 3, tá? Se a gente botar uma linha de tendência de baixa aqui, a gente vê que esses dois candles rompem essa linha de tendência, isso é muito importante, tá? Vamos ver se a Vale consegue
voltar aí a ter novas altas, né? É um ativo importante para a carteira teórica do índice Bovespa, tem um peso aí em torno de 10%, né, na carteira teórica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem os pesos do ativo, né? Então a Vale, ela tem um peso aí de 10%, aproximadamente 10%, tá aqui, ó. A Vale 3, né? Tá? Então ela é importante para o desempenho como um todo da carteira do índice. Certo? Então vimos a Vale, vimos a Petro, vamos ver agora aqui o próximo ativo, que é o B3, né? Eu selecionei para vocês aqui a B3, B3SA3. Por que esse papel me chama a atenção, né? Ele me chama a atenção no semanal, tá? Vejam, gente, o AB3, primeira coisa, né? Ela vem numa clara tendência de alta iniciada ali no final do ano passado, começo desse ano. Médias apontam para cima, o papel vem fazendo zigue-zagues, tá? Com fundos cada vez mais altos, né? E já vem aí numa terceira semana de alta, tá? E ela encontra resistência logo ali em cima, tá pertinho de uma resistência, R$15,04, tá? Então é normal que nessa faixa de preço o papel, após 3 semanas de alta, faça um recuo, fica andando de lado, enfim, faça uma correção. O que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. O papel se aproxima de novo numa região de resistência de longo prazo e põe longo prazo nisso, né? Isso vem desde 2021, né, gente? A B3 não consegue romper essa faixa ali dos R$15, R$15,10, R$15 e alguma coisa ali, né? Nessa faixa dos 15. Tem um toque, tem 2 toques, 3 toques, quase 4 toques, agora tem 5 toques, desde 2021, tá? Então o ativo, vamos ver agora se a B3 rompe, é isso que tem que ficar de olho, se vai romper a região ali dos R$15,04, tá? Se vai deixar um candle de alta, né? Vamos deixar aqui, vamos marcar aqui, ó, se vai deixar um candle de alta com volume alto, esse volume tá baixo ainda em relação às semanas anteriores, né? Vamos ver se esse volume melhora e se o ativo rompe a região dos R$15,04, tá? Porque estaria rompendo aí uma região, uma resistência, dando início ao rompimento de uma resistência de longo prazo, e isso é muito importante, certo? A mensagem que eu tenho para deixar para vocês sobre B3 é isso, tá, pessoal? Dando uma olhadinha rápido aqui no gráfico diário, lembrando que o gráfico semanal é para quem compra aí para longo prazo, para position trading, né? Vejam que o papel fez uma correção, tá? Estava afastado das médias, né? Corrigiu, armou aqui fez um zigue-zague para cima aqui, ó. Ondinha 1, teste de fundo, fez uma ondinha 3 aqui, se aproxima de uma região de resistência que é 15,04, é normal que fique fazendo uma correção, ou andando de lado, que é o que está fazendo, né? Ou caindo, tá? Mas isso é o curto prazo, né? O que eu chamei a atenção de vocês ali é um prazo mais longo, tá? Que pode dar retornos maiores, né? Então acho que vale a pena colocar no radar esse ativo aqui e façam suas próprias avaliações. CXSE3 também, a Caixa Seguridade, para quem gosta de papéis do setor de seguros, né? A PSSA3 está bem esticada, né? PSSA3, vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Ela agora está lateralizando um pouquinho, mas se a gente botar no gráfico semanal, esticou, tá? Aqui dificulta um pouco o manejo do risco, né? Comprar agora nesses níveis. E a BBSE3, que é uma outra seguradora, né? Essa aqui no semanal está aqui tentando reverter essa tendência aqui de baixa, né? Iniciada ali em maio, tá? E no diário a BB Seguridade, ela cruza para cima da média, lateraliza, né? Tá? E sinaliza aqui que pode estar no início de uma reversão dessa tendência de baixa iniciada ali no final de abril, começo de maio, tá? Ela fez um movimento aqui interessante, né? E vai ter que romper aqui, né,
essa faixa ali dos 30 vamos ver aqui, 30 aqui, né? Romper aqui a faixa dos 36,84, né? 36,85 por ali, tá? Bom, a Caixa Seguridade CXSE3, ela me chama a atenção, porque olha aqui, ó, sobe, deixa um martelinho num fundo, né? Sobe, lembrando que martelinho num fundo é um candle muito importante, né? É relevante, significativo, né? E agora, gente, o ativo, vamos melhorar aqui. Agora esse ativo aqui, se romper essa faixa aqui dos R$14,93, tá? Se romper, fica um ativo interessante, na minha opinião, tá? Principalmente se o volume subir, tá? Porque estará rompendo aqui uma resistência que vem desde, vamos ver aqui, vamos ver a data aqui, né? Desde junho, né? O começo de junho ali, tá? Acho que vale a pena colocar no radar para quem quer fazer uma operação rápida. Eu sei que tem muita gente que tem na carteira a Caixa Seguridade, né, por uma questão de dividendos, né, uma boa pagadora. E vamos ver se o ativo consegue reverter essa tendência de baixa aqui. Então, primeiramente, ela vai ter que deixar um candle rompendo a resistência imediata ali na faixa dos 14,93, de preferência com aumento do volume, tá? O volume tem que estar alto ou crescente se o papel romper, preferencialmente um candle de fechamento de rompimento, tá? Um candle de rompimento fechando acima de 14,93, tá? E aí tem a próxima resistência na faixa de 15,10, 15,29, depois ali na faixa dos 15,50, certo? Fica aí então para vocês avaliarem. Vamos ver agora Banco do Brasil, um ativo aí que foi pedido para a gente estudar, né? BBAS3. Tá? Muita gente aí perguntando se Banco do Brasil está na hora de comprar porque o pior já ficou para trás, né? Eu lembro que aqui eu estou fazendo um comentário falando sobre fundamentos, né? O time aí, a cúpula do banco, né? Na teleconferência de resultados do segundo trimestre, falou que o pior já tinha ficado para trás, tá? E após o banco divulgar um balanço aí que não foi bem recebido pelo mercado, né? Tá? Então, do ponto de vista de fundamentos, é o que explica essa queda bárbara aqui do Banco do Brasil, com um gap aqui, deixou um gap gigantesco no gráfico, né? Tá? E trouxe os preços, né? Lá da faixa de quase 29,40 por ali, né? Para a faixa dos 20, tá? E o que pegou mal no balanço do Banco do Brasil? E é isso que tem que ficar de olho. Do ponto de vista de fundamentos, eu aqui estou olhando o gráfico, mas eu não posso deixar de falar isso, né? Do ponto de vista dos fundamentos, tem que olhar a inadimplência na carteira de agronegócio do Banco do Brasil. A provisão para devedores duvidosos, a PDD, é o que está no radar do mercado no próximo balanço aí que vai ser divulgado no próximo trimestre, acho que agora em agosto já, né? A PDD é um valor que o banco reserva para cobrir possíveis perdas com empréstimos e financiamentos que podem não ser pagos pelos clientes, tá? Então tem que ficar de olho na inadimplência na carteira de agronegócio do Banco do Brasil. Feito esse parênteses, vamos olhar então o gráfico. Gente, o gráfico do Banco do Brasil, ele fez um novo fundo, né, lá no dia 23 de junho, e desde então voltou a subir, tá? Voltou a subir e cruza para cima da média de 21 e para cima da média de 9. Vejam que ele não cruzava para cima da média de 21 desde quando caiu forte, né, lá em maio. Isso é positivo, as médias apontam para cima, isso é positivo. A média de 21 nem tanto, né, está estável, né, mas a média de 9, média móvel do especulador, já aponta para cima. Então, para uma operação de swing trading, o gráfico aqui tem uma configuração que pode gerar uma operação de swing, aquelas operações que duram alguns pregões, né, algumas semanas, tá? Para isso, o ativo, na minha opinião, vai ter que romper
a faixa aqui de R$ 22,54, que é a máxima de sexta, tá? 22,54, né? E aí teria como alvo onde, pessoal? Bom, na minha opinião, aquela região ali dos 23,12, quem sabe ali a região dos 23,24, 23,45, são possíveis alvos de curto prazo aqui para o ativo, tá? Banco do Brasil no diário. Bom, o ativo, quanto mais tempo passar aqui, ficar aqui andando de lado, né? Significa que ele está fazendo uma correção no tempo, tá? E o ideal é que o Banco do Brasil, quando vier a fazer, se vier a fazer o rompimento aqui dos 22,54, deixa um candle de fechamento acima, né, de 22,54 e com o volume aqui embaixo alto. Vejam que o volume está muito baixo, tá? O volume está baixo ali desde o começo de junho, e eu gostaria de ver esse volume aumentando. O volume está baixo demais, tá? Então tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, o rompimento aqui não pode ser aquele rompimento ali entre 10 e 11 horas, que tem muita gente nova no mercado, às vezes o preço vai lá para cima e depois volta. Tá? Os profissionais entram no mercado após as 11 horas, geralmente, tá? Então tem que ser um candle de fechamento e de preferência com volume alto. Isso é um sinal, são alguns sinais de que o ativo fez um rompimento sustentável, que é o que a gente fala, né? Não é aquele rompimento falso, tá? Do ponto de vista do gráfico aqui diário é isso. Tem um porém, que é o gráfico semanal. No gráfico semanal, o ativo, na minha opinião, ele não é ainda aquele ativo bom, né, ou muito bom, que a gente pode dizer assim, olha que gráfico interessante. Para mim, um gráfico interessante é isso aqui, ó, ele tem que deixar ele tem que ter feito um teste de fundo e tem que estar pronto aqui para lançar uma onda 3 para cima. Não é o caso do Banco do Brasil, que até o momento, tá, até o dia o dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, 6 de julho, o que ele está fazendo é um repique. Tá? E esse repique, ele encontra resistência já aqui na média de 9 períodos no semanal. Ou seja, R$ 23,36, 23,36 é um ponto de resistência. Tá? Antes tem uma resistência em 23,23. Tá? Já tem resistência em 23,23. Então, o que eu gostaria de ver é o Banco do Brasil fazendo após esse repique, fazer o quê? Fazer um movimento aqui de teste de fundo, né? Tá? Após o teste de fundo, se ele voltar a subir no gráfico semanal, aí sim o ativo fica muito, mas muito interessante, tá? Então aqui ainda tem água para correr por debaixo da ponte, na minha opinião, ainda não está bom, certo? Eu sei que tem muitos de vocês que gostam de operar repique, tá? Mas olhando um longo prazo do ponto de vista gráfico, não está bom, certo? Já olhando o curto prazo no gráfico diário, tá? O ativo tem condições aqui para uma operação de swing trading, tá? Uma operação aí que dura alguns dias, algumas semanas, ok? Mas o volume tem que acompanhar, tá, pessoal? Desconfiem se houver um rompimento aqui, uma alta com volume muito baixo, tá? Bom, então sobre o Banco do Brasil é isso, tá, pessoal? Olhando aqui, fazendo um estudo aqui do gráfico, tá? Por favor, não entendam o que eu falei como recomendação, certo? É um estudo e você pode ter uma visão diferente, não tem problema nenhum, tá? E do ponto de vista de fundamentos, tem que olhar o PDD, a carteira, a inadimplência na carteira do agronegócio. Tem que ficar de olho nisso no próximo trimestre aí, tá? Bom, gente, então já estamos se aproximando aqui do final do nosso estudo, né? Vamos ver agora a Gerdau. GGBR4 também foi um pedido aí para a gente estudar. GGBR4. Gerdau. As siderúrgicas subiram aí na semana que passou, né? Commodities metálicas e minerais subindo, né? E a Gerdau, gente, do ponto de vista gráfico, tá? A Gerdau vinha se recuperando depois de uma queda muito acentuada em março, né?
Os fundos estavam cada vez mais altos. Só que aí o papel resolveu fazer o que aqui? Uma correção, e uma correção forte, né? Bom, a Gerdau se beneficiou dos anúncios das tarifas nos Estados Unidos, né? Isso teve um impacto positivo para a Gerdau. Por quê? Porque a Gerdau tem uma exposição muito grande ao mercado americano com unidades, com fábricas lá, né? Bom, agora vamos ver aí então, essa semana é uma semana decisiva também para essa questão das tarifas, né? O 9 de junho, né, 9 de julho estava previsto aí a entrada dessas tarifas. Vamos ver como é que fica essa questão, né? O fato é que aqui no gráfico a Gerdau, após uma correção aí, passou quase o mês inteiro de junho corrigindo e o papel subiu, cruzou para cima das médias, tá? Muito bem. Nós temos que ver agora, gente, se o ativo vai voltar a subir e deixar um candle de fechamento acima daquele ponto, acima de R$17,10. Tem que romper R$17,10, tá? Bom, R$17,10 é uma resistência que tem que ser rompida, a outra resistência é 17,23. E a resistência principal de curto prazo está lá em cima, né, naquele topinho aqui, ó. Nesse topinho aqui, ó. Ou seja, R$17,93. Então, se o papel voltar a subir aqui com força, é lá que ele encontra a resistência principal, tá? Eu não vejo neste momento o ativo assim como um gráfico excelente, certo, pessoal? E aí eu gostaria de olhar também o gráfico semanal aqui, né? Tá? Não é um gráfico excelente, principalmente devido ao volume que está baixo, né? O volume está muito baixo. Vamos ver se esse volume melhora. Vejam que essa correção no semanal veio até a média, tá? Média de 21, né? E o ativo tá agora, vamos ver se o ativo consegue se recuperar e romper esses pontos que eu mencionei, tá? Tem que romper, tem várias resistências aí de curto prazo, né? Um upside pequeno, tá? E o que eu gostaria de ver é o ativo rompendo essas resistências, né, ali na faixa dos 17,10, depois 17,23 e o volume aumentando, ok? No diário, vamos voltar aqui para o gráfico diário de novo, vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. A gente vê o volume, aqui, né? Essa semana a semana que passou foi um volume baixinho, né? O volume vem caindo, o papel subindo, isso é uma divergência, mas a gente tem que tirar essa última barra aqui de volume da nossa amostra, porque teve feriado aí nos Estados Unidos, certo? O ativo para mim fica bom, né? Se então ele fizer aqui uma correção e depois se voltar a subir com força, com volume, dando sustentação, né, que aí ele pode buscar lá a faixa dos 19,94, 19,95 por ali, tá? A Gerdau tem essa questão das tarifas, exposição ao mercado americano. Vamos ver como é que vai ficar todo esse imbróglio aí, né, gente? O que eu acho ruim aqui na Gerdau e outras é que quando cai com muita força, né? Isso aí prejudica um pouco a operação, principalmente operações de swing trading, né? Às vezes pega o stop e volta a subir, tá? É essa volatilidade extrema do ativo que complica um pouquinho, né? Bom, pessoal, por hoje era isso, então agradeço muito a atenção de todos. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.